Então vamos para os últimos acontecimentos que não beneficiam em nada a população mais pobre. Primeira coisa, fim da escala 6 por 1. Já estão começando as desculpas de que é ano de eleição, em que muita gente ali da direita vai querer votar, não vai querer votar contra o trabalhador e tal, porque é ano de eleição, e aí já jogaram isso para 2027, né? Eu acho engraçado que quando a reforma trabalhista lá do Temer tirou o feriado, o pagamento do feriado da escala 12 por 36, enxugando as contas do empresário, foi de um dia para o outro. De um dia para o outro, o pobre é saqueado. Mas quando fala que vai fazer alguma coisa para beneficiar o pobre, não acontece. E também aquela questão do feriado, né, que o patrão, algumas empresas agora não poderia mais obrigar o funcionário a trabalhar nos feriados, nos domingos, nos finais de semana, a não ser com convenção coletiva, que ia ser aprovado agora em março, já prorrogaram para daqui a 30 dias. Aí chegar daqui a 30 dias vão dar a mesma desculpa de que é ano de eleição e a mesma palhaçada, sempre empurrando com a barriga. O piso da enfermagem, outra coisa que já tirou de pauta, né? O trabalhador tem que aprender a fazer uma greve geral nesse país, porque não é possível, a gente só perde, a gente só é enrolado. Embora não se saiba de onde vai tirar o dinheiro para pagar o piso da enfermagem. Então o governo está desesperado, porque você tem pressões da direita para poder realmente fazer com que o governo seja empurrado no precipício, né? Então, sempre quando for alguma coisa para aumentar as contas do governo, vão ter gente lutando. Embora a enfermagem precisa ser valorizada, as injustiças precisam ser reparadas, as escalas de trabalho muito puxadas precisam ser alteradas, isso é verdade. Mas a gente sabe que quem tem interesse nisso, muitas vezes não está interessado em abençoar a enfermagem, está interessado mesmo em lascar o governo. Essa é a realidade. Que o governo tire da onde for, que quebre algum programa de governo para poder pagar esse dinheiro, né? Que eu nem sei quanto que seria, é, quanto que o governo teria que se desembolsar para melhorar o piso da enfermagem, tá? Eu nem sei. Eu só sei que é uma época de revoluções, estão acontecendo muitas revoluções e nessas épocas a gente precisa lutar. Aí agora quebrou-se o sigilo bancário do filho do Lula. E fazem um escarcéu naquilo ali. Para mim, tinha que quebrar o sigilo bancário de todos os envolvidos. Por que que simplesmente, exclusivamente só o cara? Pega todos os envolvidos e esses envolvidos, todo o sigilo deles tem que ser quebrado para a gente descobrir quem são os envolvidos e tudo nos casos. Mas não, só pega um lado da moeda, né? Então, tudo isso daí, cara, é politicagem suja, politicagem imunda, época de eleição, você vai ver um monte de coisa, um monte de fake news, um monte de mentiras e um monte de tentativas de desestabilizar o governo, porque é uma luta entre gato e rato ali, ou cão e gato, e em época de eleição sabe-se que o Lula está realmente com um número de eleitores muito grande, porque se você imaginar, contra o Bolsonaro, o Lula teve, sem ter todos esses aparatos de programas de governo, que são inúmeros programas que foram feitos, né? Inúmeros. Tem uma lista de muitos programas. E esses programas sociais, antes, sem esse aparato todo, o Lula venceu o Bolsonaro na primeira eleição com 6 milhões de votos. Na segunda, com 2 milhões, porque teve aquelas questões lá na Polícia Federal, bloqueios do Nordeste e tal, que a gente já viu ali. Então, eles sabem que vai ser muito difícil tirar o Lula do poder por conta que realmente o Lula faz projetos para o pobre, né? E muita gente tem votado contra o auxílio gás. E na direita acha que isso daí pode ser que seja dito dessa forma, né? Que esses auxílios sejam uma forma de comprar o povo. Na verdade, o que for feito pelo benefício do povo, né? Ele está usando recursos que são dinheiro de impostos que o povo paga, que tem que voltar para o povo de alguma forma, né? Porque eles não pegam as emendas parlamentares aí e enfiam não sei lá onde e depois não conseguem dar conta do dinheiro. A gente vê um montão de emendas saindo, emenda Pix dali, e a gente não sabe onde foi parar essa grana. Quando essa grana vai vir para o bolso do trabalhador, quando essa grana vai vir para o bolso
da pessoa lá, um auxílio gás, né, um Bolsa Família, há essa reclamação, né? E o que aconteceu nos dias de hoje? Esses avanços sociais, eles estão fazendo com que as pessoas, que o trabalho formal de escala 6 por um, com esse salário medíocre, não seja conveniente para o trabalhador. Então o cara pega uma bicicletinha elétrica aqui, faz uma entrega ali, o outro cata uma latinha, o outro faz uma entrega ali, o outro é moto-Uber. Esse mercado informal está mais atraente, né? Porque o cara consegue fazer um dinheirinho muito melhor por conta da demanda. E aí, o que está acontecendo? Com todas essas coisas que vão surgindo, né? E a CLT está meio até em risco, né? Porque estão aumentando a questão lá do PJ, estão aumentando, estão querendo modificar algumas leis ali e talvez as empresas vão parar de contratar o regime CLT. Não sei se isso vai acontecer. Porque a CLT é o que protege o trabalhador, a CLT que é, traz mais benefícios para o trabalhador em relação à segurança, né? O cara trabalha, tem seguro-desemprego, tem 40% do FGTS, o cara tem direitos, né? E o PJ não tem tantos direitos, mas parece que ganha uma farpelinha a mais, mas também não tem carga horária, também é meio, escolhe a hora de trabalhar, eu não sei bem como é que funciona isso, mas talvez não é um contrato muito legal. Para quem. Tem gente que se dá bem com o PJ, tem gente que se dá bem mais com o CLT, né? Eu não sei explicar muito bem isso. Mas a gente está vendo aí que vão tentar acabar com a CLT. Isso daí é óbvio, né? E essas coisas que estão acontecendo pode ser realmente empurrar as empresas para não contratar mais CLT. Mas a gente não pode pensar que é ruim, né, o fim da escala 6 por um, que o feriado não tem que ser remunerado. A gente não pode achar que isso é ruim, porque isso vai valorizar a mão de obra do trabalhador, né? E a geração de hoje não quer trabalhar dessa forma, eles não têm compromisso, né? É uma geração mais livre, uma geração que tem mais coisas. Os seus pais têm mais coisas em casas, né? Tem mais conforto do que a gente tinha na década de 80, de 90. Então, é uma geração diferente. E eu não vejo errado eles querer uma liberdade, eles querer viver, eles querer ter o direito de viver, né? Porque é uma época que chegou-se a esse ponto. Se eles tentassem pensar dessa forma na nossa época de 90, de 80, eles iam virar mendigos, porque não tinha nada para eles. Hoje em dia tem tudo. A pessoa quer trabalhar, ela quer ter dinheiro para pagar a internet, ela quer ter dinheiro para comprar uma televisão de 200 polegadas, ela quer ter dinheiro e tempo, né? A gente da antiga, a gente não tinha nem dinheiro nem tempo e não tinha escolha. Então eles estão escolhendo e é direito deles não querer um trabalho na escala 6 por um. E fica um monte de empresário choramingando porque não querem nada. Teve um outro cara que falou assim: não, eu contratei uma pessoa que ele escolheu a vaga. Escolheu porque tá precisando, gente. Ninguém escolhe porque quer, não. É porque tá precisando. De recepção. Mas depois falou que não ia varrer um chão, né? Aí eu fiquei pensando comigo. Existem duas respostas para essa situação. A primeira é: se você. Por que você vai colocar tudo a perder em um trabalho somente porque você tem que dar uma varridinha ou passar um pano no chão? Porque, tipo assim, já não é a função do cara. Eu acho que você contratou a pessoa como recepcionista, não tem que. Se você não tem dinheiro para pagar um faxineiro, faça você mesmo a faxina. Ou bota alguém da tua família para fazer. Porque respeite a profissão, respeite o profissional, né? Naquela profissão, recepcionista é recepcionista, limpeza é limpeza. Mas vamos lá, tudo é considerável. Se você está trabalhando numa Petrobras, uma empresa ou uma empresa assim que talvez que te pague bem, né, um salário assim que praticamente é o dobro do que você ganharia naquela função ou até um pouco mais, com benefícios legais, plano de saúde, mano, tu não passa o pano, tu lambe o chão, porque a empresa tá te arcando com situações, te valorizando, arcando com recursos para te valorizar. Agora, uma empresa onde o salário é minguado, é uma mendigaria do caramba, né? Que a gente já tem que dividir a passagem com o patrão, né? Que a maior parte da passagem é a gente que paga.
É uma exploração do caramba. E ainda o cara tem que passar pano, o cara bota, faz as contas e fala assim, cara, sinceramente, não vou ficar nisso aqui não. Pô, não tão nem. Já não paga direito. As condições de trabalho já não são tão boas, né? Te bota lá no sol, te bota num lugar ruim, um ambiente tóxico, um lugar ruim de trabalhar, um lugar que deveria ter 3 pessoas trabalhando e bota um que vai ficar ali fazendo uma série de coisas desesperadas. Não é um trabalho que você não tem um sossego, um minuto de sossego. Porque trabalho você tem que escolher também se você não vai surtar no trabalho. Existem portarias de condomínio, de prédio, em que o serviço é para 3 pessoas. Eles tiram as 2 pessoas e fica com uma. Em empresa que bota uma pessoa, que a pessoa dá conta, e a pessoa precisando vai lá, cara, a pessoa até sonha com aquilo, fica surtando naquele trabalho que era para 3 pessoas. Aí você tá num tipo de trabalho desse, ainda quer que você passe um pano no chão? Ah, mano, vai ter hora que você pega assim, joga a toalha. Eu abandono na hora. Meu irmão, você não leva a mão não. Vou embora. E eu não dou nem satisfação, mano. Eu pego. Aqui, ó. Tá aqui o crachá. Tá aqui. Vai aonde? Eu vou para o quinto dos infernos. Só não volto mais para esse lugar. É assim que o trabalhador surta. Então é um desrespeito geral ao trabalhador. E aí tem um montão de advogados aí que fica assim. Se eu faltar, aí ficava aquele negócio assim, se o cara faltar, pode descontar lá das férias? Aí, sabe aqueles advogados que só fala coisas que vai prejudicar o trabalhador? Esses são os advogados de empresa. Mas eu convido a eles a dar uma passeada nos postos de trabalho, para a gente ver se os trabalhadores estão sendo respeitados no seu profissionalismo, se não há desvio, se não há acúmulo de função, se há condições boas de trabalho, se realmente o trabalhador não está trabalhando ali numa péssima condição de trabalho, não está sendo desrespeitado em alguma coisa, né? Não está sofrendo abusos psicológicos, né? Porque trabalho é trabalho, perfeito. Tem problemas. Mas tem coisas que é surreal, é abuso, é deixar a pessoa doente, é de deixar o ser humano doente, tá? Então o cara vai almoçar, chega lá, o alojamento tem mais barata na onde o cara fica do que dentro do esgoto, entende? Tem gente que descansa no meio do estacionamento, arriscado até um carro passar por cima. A pessoa da ré não vê, passa por cima do trabalhador, né? Então não tem condições, não dá condições para o cara nem almoçar direito, não respeita a hora de almoço do trabalhador, fica perturbando. Aí e tem uma série de perturbações. Às vezes o trabalhador chega em casa também, o patrão está perturbando o cara. Entende? Quer que o cara dê satisfação de coisa. Então, quando você trabalha num ambiente tóxico, você não vai, eu se eu trabalhar num ambiente tóxico, assim que eu saí do trabalho, botei um pedaço de unha para fora do estabelecimento, eu desligo meu telefone e não atendo mais ninguém. Eu quero que se dane todo mundo. Agora, se eu trabalho num lugar onde sou respeitado, valorizado, onde me deixam trabalhar livre, aí é totalmente diferente, né? É totalmente diferente o tratamento, porque tem que dançar conforme a música.